Boa noite, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui para esclarecer algumas coisas. Eu também agradeço. Espero que possamos ter uma conversa muito sincera. Bom, desde jovem eu sempre fui muito inseguro. E ver Capitu andando junto com... Esqueci o nome Nem do deixa essa cara. frase passa. É porque eu sei o que eu tenho que falar, eu só mudo o jeito, a estrutura. Vamos lá, eu tenho que voltar só desde essa frase, né? Não é do início, não. Vocês vão ter. Não é do início, não. Ah tá, então beleza. Todas as vezes que tiver uma fala do host, vai cortar. Bom, desde jovem eu sempre fui muito inseguro. E quando vi Capitu andando com Escobar, só pude pensar o pior. E a semelhança entre Ezequiel e Escobar só me deixou ainda mais inseguro. Você sabe que eu sempre fui a frase. Aí volta comigo, né? Volta. Ah tá. Tá bom, deixa eu salvar. Bom, desde jovem eu sempre fui muito inseguro. E quando eu vi Escobar andando junto com Capitu, isso só me deixou ainda com mais insegurança. Eu não pude evitar de pensar o pior. E além do mais, quando eu vejo a semelhança que Ezequiel tem com Escobar, isso só me faz duvidar ainda mais. Não troca a parte de andando junto, porque não tem o mesmo sentido do que juntos. Ah tá. Tipo, não tem o mesmo sentido. É porque eu tô tentando fazer sem ver. Mas você tá falando andando junto. Só coloca junto. Tá bom. Lembre de ser formal. Bom, desde jovem eu sempre fui muito inseguro. E quando vi Capitu junto com... Bom, Tu e Escobar junto. Bom, desde jovem eu sempre fui muito inseguro. E quando vi Capitu e Escobar juntos, não pude deixar de pensar o pior. Além do mais, a semelhança entre Ezequiel e Escobar só aumentou ainda mais minhas dúvidas. Bentinho, você sabe que eu sempre fui fiel a você. Ezequiel era nosso amigo. Escobar que era nosso amigo, cara. Ezequiel era seu filho. Ezequiel era seu... Não, tá lá, eu que... Era ele rodando a pata. Bom, desde jovem eu sempre fui muito inseguro. Quando vi Escobar, é Capitu e Escobar, mas tanto faz, né? É. Bom, desde jovem... De vez em quando vocês podem dar uma gaguejada, não tem problema. Bom, São pessoas. é verdade. Bom, desde jovem eu sempre fui muito inseguro. E quando vi Capitu andando com Escobar, isso só aumentou minha... Tá bom, ó. É só sair natural. Você vai falar assim ali, então deixa natural e se errar, você só dá uma negociada. Bom, desde jovem eu sempre fui muito inseguro. Quando vi Capitu e Escobar andando juntos, não consegui evitar de pensar o pior. Além do mais, quando vejo a semelhança que Ezequiel tem com Escobar, isso só aumenta ainda mais minha suspeita. Bentinho, você sabe que eu sempre fui fiel a você. Escobar era o nosso amigo e Ezequiel é o seu filho. É, você. Que a pergunta do Russo é já foi você. Pera lá, deixa eu repetir a última fala que eu esqueci. Mas aí eu tenho que repetir, né? Não, nem posso contar. Bom, foi realmente muito difícil. Eu amava Bentinho, só que essa insegurança, essa dúvida constante de mim me machucava e ainda me machuca. Eu tentei de todas as formas possíveis mostrar a minha fidelidade, mas nada nunca foi suficiente. Dissimulada. Você me traiu com meu melhor amigo. Eu não te traí, ok? Eu jamais te traí. Aí vem o roxo, né?
Tá, sim. Com certeza. Se Bentinho tivesse resolvido conversar comigo, sido mais sincero com os próprios sentimentos, a gente poderia ter evitado muita dor. Você que fala, cara. Nossa, achei que era outra pergunta. Não, foi mal então. Tá. Tá bom, jamais consegui. Aham, tá bom. Com certeza. Se Bentinho tivesse resolvido conversar comigo antes, sido mais sincero quanto aos sentimentos dele, a gente poderia ter evitado muita dor. Mas não. Ele preferiu guardar tudo pra si e inventar um monte de lorota na cabeça dele. Jamais. Como se lida com uma traição? Eu não te traí! Eu só fiz o mais sensato que qualquer um faria. Mandei. Ah, eu confundo aquela palavra. Mandei enviá-la. Enviá-la enviei. junto de meus possíveis. Sim. Tá. Vamos lá. Com certeza. Se Bentinho tivesse resolvido conversar comigo, ao invés de ficar inventando 1000 lorotas na cabeça dele, se ele tivesse sido mais sincero com os próprios sentimentos e comigo, nós poderíamos ter evitado muita dor. Jamais. Como se lida com uma traição? Eu não te traí! Eu só fiz o mais sensato. Mandei ela junto do meu suposto filho Ele é pra seu Europa. filho! Eu que não vou me meter nessa briga. Tá, pera. Eu falei na hora certa? Não falei, eu acho. Mas dá pra cortar, É o Agora senhor a Capitu vai Machado. falar mais uma coisa. Senhor Machado. Nó, mas é esse trecho gigante aí, né? Aí tem que falar na sequência. O senhor Machado há de concordar comigo que eu vou vovó. Filho pra Europa, aí você já tem que falar, é o senhor Dá Machado. pra ter um. Não sei. Acho que não dá pra ter corte não, vai ter que ser. Tá bom. Com certeza. Se Bentinho resolvesse conversar comigo, ter sido mais sincero quanto aos seus sentimentos, ao invés de ficar inventando 1000 histórias, 1000 lorotas na cabeça dele, a gente poderia ter evitado muita dor. Mas não. Ele quis me acusar de algo que eu jamais faria. Jamais. Como se lida com uma traição? Eu não te traí. Eu só fiz o mais sensato. Enviei ela junto do meu suposto Ele é seu filho. pra Europa. Suposto filho. Seu Machado há de concordar comigo. Não é muito estranho Bentinho ter descrito. Concorda? E eu que não vou me meter nessa briga. Pera lá. Escobar é sempre confuso. Nossa, essa parte. Dá pra se regravar aqui sozinho, né? Essa parte é difícil de parar, porra. Valeu. Dá pra você fazer essa com corte, dá pra lançar um corte nela, porque é muito grande. Tá bom. Aí só dá um corte tipo na cara dos Coloca caras, a cara do Ariel e do Pedro. Aí verdade, depois tá. pronto. Eles assim. Só coloca um take deles assim, ó. Ouvindo a gente. Tchau, Pronto. Ariel. Aí coloca o senhor Machado. Eles gravaram algum take ouvindo a gente? Ah, com certeza deve ter um take que eles estão assim, ó. Outra coisa dá pra pegar É só mini pegar take uma e colocar parte, em é. looping deles, tipo. Pega qualquer parte que eles dão assim. Nós ficamos assim, ó. Então. Então, Vocês dois só assim. pega uma parte deles Tá. assim. O senhor Machado há de concordar comigo. Não é muito estranho que Bentinho tenha descrito Escobar como chamava de Ezequiel de Souza Escobar. Era um rapaz esbelto, pouco fugídio, como as mãos, como os pés, como a fala, como tudo. Você sempre me acusou de traição, mas a verdade é que você tinha sentimentos por Escobar. Olha, eu que não vou me meter nessa briga. O que você quer dizer com isso, Capitu? Tem que falar. Próxima folha. Qual que é? Essa mesmo? Isso. Dá pra ter um corte. Se não tiver como, não tem como. Não tem como trocar a folha, não tem como. Você nunca percebeu como falava de Escobar? Sempre com tanta admiração, quase uma devoção. Lembra-se quando disse:
Escobar era o mais belo dos homens, amava-o como a um irmão? Sim, eu admirava. Afinal, ele era meu melhor amigo. Não era só admiração, Bentinho. Você também era obcecado por ele. Quando ele morreu, você ficou mais triste, mais perturbado do que quando achou que eu estava traindo. Isso é absurdo. Eu só estava triste pela perda de um amigo. A verdade também é que você se sentia perturbado pela semelhança de Ezequiel com Escobar. Você mesmo falava sobre isso. Bom, tá. Não, agora a pergunta do rosto aí, né? Pera aí. Não, vamos refazer essa parte. Tá. Você nunca percebeu como falava de Escobar? Sempre com tanta admiração, quase que uma devoção. Lembra-se quando disse que Escobar era o mais belo dos homens, eu o amava como a um irmão? Eu admirava, sim. Afinal, ele era meu melhor amigo. Não era só admiração, meu tio. Você estava obcecado por ele. Quando ele morreu, lembro eu muito bem, que você ficou mais atormentado do que quando achou que eu estava traindo. Além disso, você diz que Ezequiel é filho dele ou algo do tipo, porque a semelhança entre Ezequiel e ele, que você é quem enxerga, te causa perturbação, porque você sente a falta de Escobar e não sente como um amigo. Você era apaixonado por ele. Isso é absurdo, Capitu. Eu só estava triste pela perda de um amigo. Só isso. Claro. Tá bem, mas você nunca conseguiu separar você. Tá bom. É depois que fala sobre a semelhança de Ezequiel. Nessa parte vai te cortar. Mas você fala talvez. Tá, vou colocar só assim, talvez. Mas você nunca conseguiu separar os seus sentimentos. Não, vou refazer. Você nunca percebeu como falava de Escobar? Quase como uma admiração. Você nunca percebeu como falava de Escobar? Com tanta admiração, quase como uma devoção? Lembra quando você disse que Escobar era o mais belo dos homens, eu o amava como a um irmão? Sim, eu admirava. Afinal, ele era meu melhor amigo. Não era só admiração, Bentinho. Quando Escobar morreu, lembro-me muito bem que você ficou mais perturbado do que quando achou que eu estava traindo. Isso é absurdo, Capitu. Ai, beijo. Isso é absurdo, Capitu. Isso é absurdo, Capitu. Eu estava deixando ela perder. Ai, gafe. Perdi o tempo. Tá, vai. Você nunca percebeu como falava de Escobar? Com tanta admiração, quase como uma devoção. Lembra-se quando disse que Escobar era o mais belo dos homens, eu o amava como a um irmão? Sim, eu admirava. Afinal, ele era meu melhor amigo. Não era só admiração, bicho. Não era. Lembro eu muito bem, quando Escobar morreu, você ficou muito mais perturbado do que quando achou que eu estava traindo. Isso é absurdo, Capitu. Eu só estava triste pela